Nós estivemos ali no meio devia ter ali mais ou menos uns 1.200 jovens, né? 1.200 jovens, gente. Tem um vídeo, acho que o Bahia vai passar para a gente. Vamos colocar para ver que espetáculo que foi ontem. Que maravilhoso, gente. Olha lá. Põe lá. A direção se revelou, mas o passo muitas vezes é como golpes ao vento. Permanece o corpo parado, a alma estagnada, à espera de um novo milagre, uma jornada adiada. Olhamos para o futuro com medo, perdidos, como se a promessa fosse um sonho distante. A gente se acostuma, o milagre vira rotina e o conforto nos impede de ir além. Hoje queimamos e amanhã sujamos o altar. O maná já acabou. O destino está mais perto do que imaginamos. Ele espera mais do que uma fé passiva. Ele espera ação, movimento, coragem, um novo altar. Preparem a provisão. Saia da zona de conforto, se movimente, exerça a sua fé e planeje. Olhe para a promessa. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas o Espírito Santo que nos enche de ousadia. Ele pede um coração rendido, uma dependência completa. E a sua atitude é o caminho que manifesta o poder do céu. Glória a Deus. Vamos dar um aplauso ao nosso Deus. Você consegue colocar, Bahia, só aquela parte que está cheia de... Está mostrando ali, só para o vídeo nessa parte. Não precisa pôr o som, não. Só para você ver o que eu estou falando, que tinha 1.200 pessoas ali. A maioria deles eram jovens. Jovens que de 10 anos... até seus 20 e poucos anos. Tinha, né, adultos, mais adultos. Estava eu lá, estava o apóstolo, tinha outros apóstolos. Mas foi um momento maravilhoso. E são momentos como esse que a gente faz um investimento, que a gente vai para um lugar onde a gente é tocado por Deus, onde a gente pode ser reavivado. Então, quando a gente faz um pedido para você, quando a gente fala que vai ter um negócio desse, querida, é porque a gente já experimentou e a gente sabe que Deus sempre tem mais. Ele sempre tem mais para oferecer, porque a fonte dele é inesgotável. A fonte da onde vem as águas do Senhor para a gente beber é aquela fonte que Jesus diz: olha, você nunca mais terá sede. Você está entendendo como que é o negócio? Como que é essa fonte? É uma fonte límpida, pura. É uma fonte que tem verdade. É uma fonte que tem amor. Então, quando a gente convoca você, quando a gente fala desses eventos, não deixa a sua alma dar desculpas para você não ir. Não deixa a sua alma, porque a sua alma, ela vai conspirar contra você. Ela vai criar 1.001 situações, 1.001 problemas, para que você não... porque não dá para ver direitinho, mas... Gente, isso aí é galera. A gente estava lá na frente, eu fiz um vídeo, acho que já saiu agora, que eu estava no altar fazendo vídeo e aquela galera toda ali dançando, animada, na presença de Deus, com alegria. Então, é disso, né? Como dizem aí, é disso que os nossos jovens precisam. É disso que nós precisamos, dessa alegria. É isso que
cada dia mais nos motiva ver jovens se entregando, se alinhando, estando na presença de Deus. Então, quando a gente traz para cá, mostra para você, é para encher aí o seu peito de vontade de estar no próximo. Amém? Então, queridos, não deixa a sua alma falar, ai, mais uma coisa, será que eu vou? Isso daí é muito tempo, vou perder meu sábado, eu tenho tanta coisa para fazer, isso e aquilo. A palavra de Deus diz assim, não ajuntai tesouros aqui na terra, porque esse tesouro aqui da terra, o que vai acontecer? O que a palavra diz? É consumido, a traça vem e consome. Mas ajuntai tesouros, na onde? No céu, aonde não tem traça. Então, seu investimento, tudo tem que pagar, tudo tem custo, meu querido. E seu investimento nisso é um investimento que vai além do seu dinheiro físico, além de uma conta corrente. É um investimento que vai ser para a eternidade, para o céu. Amém? Então, eu estive lá e eu vou te falar, que coisa maravilhosa. Da onde que Jesus fala que quem tem a força? Quem tem a força? Quem está se sentindo fraco aí? Jovem, não é? Então, se você está se sentindo fraco, você entra numa galera de 1.200 pessoas, você fala, estou forte agora, já era, eu tenho força. Então, vamos participar, vamos estar juntos, porque Deus tem muito para falar com você. Olha, é aquele dito, né? Enquanto a vida, há esperança. Então, não é idade, enquanto a idade, se é jovenzinho, se é criança, não. Enquanto a vida, há esperança. Vamos estar juntos, porque Deus tem muito para realizar nas nossas vidas. Amém? E Deus usou o apóstolo Michel. Pastor Michel, vem cá. Pastor Michel. Ontem, ministrou uma palavra lá. Você vai ministrar a mesma palavra hoje aqui? Um pouquinho diferente, mas você vai ter a oportunidade de receber um pouco do que foi ministrado aos jovens. E Deus usou a vida dele, assim como usou do apóstolo Fábio Abud, do pessoal que veio lá, do pastor Elcio, que veio lá de Manaus, dos outros pastores, do pastor Edu, né, de muitos que estavam ali falando em nome de Cristo. E eu tenho certeza que Deus vai falar hoje ao seu coração, em nome de Jesus. Amém? Amém, minha linda. Glória a Deus. Graça e paz, bom dia na bênção do Senhor, amém? Glória a Deus. Que bom a gente estar aqui nessa manhã gloriosa. O Espírito Santo está aqui. Você pode levantar sua mão só e falar, bom dia, Espírito Santo. Reina na minha vida, reina na minha casa, reina na minha família. Tu és bem-vindo nesse lugar, tu és bem-vindo na minha vida. Espírito Santo, dê mais um aplauso ao Rei da Glória, amém? Glória a Deus. Então, meu amigo Vaguinho trouxe um visitante ali, o irmão é Adair, né? Eu ia falar Aldair, é Adair, né? Sem L, bem-vindo, meu irmão. Depois do culto a gente vai conversar. Mais alguém que está vindo pela primeira vez hoje aqui? Acho que não, acho que hoje não, né? Glória a Deus. Queridos, a palavra que eu tenho para ministrar a nossa vida é vergonha, pode colocar essa imagem, da vergonha para o banquete do Rei. Então, que o Espírito Santo de Deus venha ministrar o teu coração, com base na vida de Mefibosete, que o Espírito Santo venha te levar a entender a maravilhosa graça de Deus, a maravilhosa graça de Deus que te alcançou, quando você não merecia, quando eu não merecia, essa graça nos alcançou, e ela nos fez sentarmos à mesa do Rei. Nós estamos hoje na mesa do Rei,
Você não tem noção quantas pessoas queriam estar nesse lugar aqui na casa de Deus, aí onde você está. Quantas pessoas gostariam de estar na presença de Deus e estão tão entrelaçadas no pecado, tão emaranhadas em laços do diabo, em ciladas do inimigo, aonde elas estão com depressão, tentativa de suicídio, aonde elas estão aflitas, angustiadas, mas elas não conseguem chegar na casa de Deus, elas não conseguem chegar na presença de Deus. Só que existe homens como eu e como você, mulheres de Deus como você, que precisa entender o seu legado, que é de trazer as vidas para a presença de Deus, de poder ser uma ferramenta de Deus nessa geração. Então, muito se fala sobre a vida de Mefibosete. Quem conhece a vida de Mefibosete aí, levanta a mão. Eu vou sair perguntando aí algumas coisas. Quem conhece, levanta a mão. Eu já reduzi o tanto de gente, ó. O varão conhece. Então, o que acontece? Mefibosete, ele é o neto do rei Saul. Era um menino de 5 anos de idade. Ele tinha 5 aninhos de idade. Ele corria pelo palácio do seu avô, rei Saul. Ele era filho de Jonatas. Então você imagina aquela criança que brincava no palácio, provavelmente no coração de Saul, no coração do rei, esse netinho meu vai ser o sucessor lá na frente do trono, cheio de promessa de Deus. Um menino criado na fartura, criado na abundância, criado realmente debaixo da promessa de Deus. Só que o rei Saul desobedeceu ao Senhor e feriu vários princípios, e no meio de uma batalha contra os filisteus, ele e o seu filho foram mortos. Saul e Jonatas foram mortos na batalha, e veio um amalequita até o palácio do rei Saul, falar assim: o rei morreu, a arca foi levada, o povo está em vergonha, e pega Mefibosete e foge, porque o filho do rei era o primeiro que seria morto, não é verdade? Para acabar com a dinastia, quando tinha guerra, o primeiro que iria morrer era aquele que daria sequência ao legado. Então a babá, que lá está chamando Ama, né, em 2 Samuel, quando vai narrando toda essa história, eu estou tentando trazer assim, com mais propriedade para a gente não ficar pegando. Nós já vamos ler alguns textos, mas eu estou querendo fazer uma explanação para você entender o cenário da história, para você entrar comigo 100% nessa história, para que o Espírito Santo de Deus ministre poderosamente sua vida e você possa entender tudo o que aconteceu ali, amém? Então o que aconteceu? Que veio um amalequita e veio falar assim: foge, pega esse menino e some daqui. Aí a Ama, que é a babá, pegou o menino de 5 anos e foi desesperada correndo. Imagina, uma mulher que era responsável por aquela criança, com medo de vir os filisteus, pessoal extremamente violento, pessoal que tinha até gigante no meio deles, e aí ela pegou e foi fugir com Mefibosete. E aí ela, no meio da sua fuga, a criança cai, ela cai por cima, a criança quebra os 2 pés. Uma criança que estava do palácio, no conforto, de repente se encontra ali com seus 2 pés quebrados, os 2 pés para trás, quebrou completamente, já vergonha, e aí falou: leva ele para a terra de Lodebar. É uma terra que é chamada terra de vergonha, terra árida, terra sem pasto. Deixa eu mutar aqui meu celular, deixa no modo avião para voar nas asas da revelação na hora da palavra, né? E aí, o que aconteceu? Aquele menino foi levado para a terra de Lodebar.
E lá na terra de Lodebar, existe um homem chamado Maquir. Diga comigo, Maquir. Era o homem que cuidou de Mefibosete na terra de Lodebar. Então era uma terra que ela era considerado como se fosse um refúgio para leprosos, como um lugar de terra árida, que não tinha nada de interessante naquela terra, que não tinha nada de importante, era uma terra sem vida, era uma terra sem pasto, era uma terra de seca, era uma terra de fome. Então você imagina a condição daquele menino chamado Mefibosete. Antes, cuidado no palácio do rei, com todo conforto, tudo aquilo que poderia ter de bom. Aí de repente fica sabendo que o seu vovô e o seu papai morrem, e ele, sem entender nada, vai levado para um lugar de miséria, sendo cuidado por uma pessoa que ele nem conhecia, num lugar chamado Lodebar, aonde era o pior dos lugares, onde era considerado um lugar assim que ninguém queria ir para lá, ia fugitivo porque ninguém ia procurar. Então ele ficou ali em Lodebar, cuidado por um homem chamado Maquir. Então agora eu vou contar a história, depois eu vou falar o que Deus vai falar na tua vida através dessa ministração. E aí ele ficou ali. Se você for estudar a transição do reino, a unificação do reino, que Davi conseguiu unificar o reino, aproximadamente 15 anos, existe um espaço de 10 a 20 anos que Davi chamou de novo aquele menino Mefibosete para sentar à mesa. Então pode-se chutar em aproximadamente no espaço de 15 anos após, ele deveria ter uns 20 anos de idade, aquele jovem, e ele estava lá na terra de Lodebar, criado por Maquir, dos seus 5 anos até os 20 anos, 19 e 20 anos de idade. E aí um dia, Davi lembra, existe alguém da descendência de Jonathan, existe alguém da descendência de Jonathan, que eu possa cumprir a minha promessa que eu fiz para Jonathan. Existe alguém da descendência de Jonathan, que eu possa usar da bondade, não importa como ele está, não importa se ele merece, não importa quem ele é, mas é a graça da bondade de Deus que eu quero exercer sobre ele. Isso tem muito a ver com a graça de Deus sobre nós, porque um dia alguém falou de você para o Senhor, um dia alguém intercedeu por você, um dia alguém orou, um dia alguém falou de você para o Pai, alguém que intercedeu sobre você. E assim aconteceu um homem também naquela época, seu nome é Ziba. Davi falou assim: chama um servo de lá da casa que trabalhava para o rei Saul, chama um servo da época do rei Saul, chama lá, que eu quero saber. Chamou um homem chamado Ziba, e chamou o homem chamado Ziba e falou assim: existe alguém que era da descendência de Jonathan, que eu possa usar de bondade? E Ziba falou assim: existe um homem chamado Mefibosete, porém ele está, não tente fazer, não diz assim na Bíblia, mas ele diz, ele é aleijado, ele não vai fazer mal para ninguém, porque Ziba estava pensando, nossa, vai querer matar o menino, porque ele vai dar sequência na dinastia. Então geralmente os reis matavam os possíveis herdeiros, e ele falou: não, eu quero usar de bondade com ele. Aí falou: ele está em Lodebar, na casa de Maquir. Falou: então mande uma comitiva real para buscá-lo. Então começa a mover a mudança da história, porque existia
um Ziba na vida daquele homem. Existia alguém que apresentou ele para Davi. Então, existia um Ziba que te apresentou diante de Deus. Existe um Ziba que intercedeu por você. E nós temos que lembrar, hoje à noite vai vir aqui, Edu, o pastor Luiz, Bispo Luiz, que me ganhou para Jesus. Você sabia, tem dois detalhes aí, duas curiosidades, que quando ele evangelizava, eu tinha uma loja um trailer de pastel, né? Nessa época eu tinha um trailer de pastel no Anchieta, e ele era entregador de massa de pastel. E aí ele entregava a massa de pastel semanalmente para mim, e ele começou a interceder com a igreja. Ele falou assim: olha, eu conheci um rapaz, um dia eu vi ele lá sentado lá no trailer de pastel com o boné para trás, tocando violão, e Deus falou no meu coração: esse menino é meu, falou para o Bispo Luiz. E aí ele chamou toda a igreja e começou a orar por mim durante 1 ano. Então foi um Ziba que me apresentou diante do Rei dos Reis, para que da vergonha pudesse conhecer a mesa do rei. Existiram Zibas na tua vida. Eu gostaria que você pensasse, quais foram os Zibas da tua vida, que te apresentaram para o Senhor? Quem foi que na história da sua conversão, foi um Ziba para você, que te apresentou diante do rei, e fez com que o rei fosse te buscar e te dissesse: você é meu, você vai ficar na minha casa por todos os dias da sua vida? Quem foi o Ziba na tua vida? Quem foi o Ziba na tua vida, Bahia? Foi Israel? Israel não foi o Ziba? Quem foi o Ziba na tua vida? Quem tem um Ziba aí na tua vida que te apresentou para o Senhor? Aí levante a mão e fala: eu lembro. Então nós temos que lembrar dos Zibas da nossa vida. E também existiam os Maquir na nossa vida, que mesmo numa terra de dor, numa terra de vergonha, aquele Maquir, eu vou te falar, queridos, não é fácil cuidar de uma pessoa acamada. Eu estava com meu tendão rompido, fiz a cirurgia, todo mundo sabe aí, né? E sabe o que mais me doía? Sabe o que mais era chato para mim? Não era eu ficar deitado, mas quando eu cheguei com o gesso, a coisa mais ruim que tinha era que eu estava lá com o gesso, que com o pé equino, não podia pisar no chão, tinha que andar com muleta, mas não tinha chegado a muleta. A pior coisa é que a Simone tinha que ficar me ajudando a tomar banho, tinha que pôr um plástico no gesso, tinha que ficar me segurando. Então a pior coisa, não sei se você já foi cuidado por alguém, quem já ficou completamente debilitado numa cama e precisou ser cuidado por alguém? É fácil? A gente se sente meio inconveniente, né? E você pega assim, você fala: eu quero ir no banheiro, a pessoa: agora? É agora. Então você se sente meio inconveniente, você se sente meio que está estorvando as pessoas, né? Então fica imaginando, Maquir recebeu uma criança de 5 anos de idade, que estava acostumada a ser mimada dentro do palácio, porque ela era mimada, e de repente, com as 2 pernas, os 2 pés quebrados, agora o que ela só podia ser era cuidada por alguém. Mas existiu um Maquir, e é tão interessante que se você for estudar a história desse homem chamado Maquir, ele tinha uma propriedade em Lodebar, e ele não era uma pessoa pobre, porque você pode pensar assim: se tinha uma propriedade em Lodebar, ele era mendigo também, necessitado. Mas não,
Maquir, ele tinha como se fosse uma obra assistencial, era um cara que ele ajudava as pessoas. Você vai estudar sobre a vida dele, você vai ver que posteriormente, quando Absalão se levanta contra o rei Davi está em fuga, e aí Maquir ele prepara pão, prepara água, prepara uma estrutura para cuidar de Davi na hora do desespero. Então aquele homem chamado Maquir, ele era um homem que se preocupava com as pessoas, ele era um homem que ele vivia a essência de ajudar o próximo. Então a gente olha a história de Mefibosete, a gente olha a história de Davi, mas a gente entende que na nossa caminhada existe Zibas, na nossa caminhada existe Maquirs, existe alguém que te apoiou numa época de dificuldade, numa época de seca, numa época de angústia, te deu uma palavra profética, te deu um apoio, te deu uma estrutura, te deu um abraço, te deu um pão, porque serviu pão para, na hora que Davi estava fugindo de Absalão, ali Maquir, ele deu pão, ele deu água para ele poder se lavar, ele deu uma estrutura, ali fez a diferença. Então estava no DNA de Maquir fazer o bem, estava no DNA de Maquir ajudar. Ele acolheu Melquisedeque não, ele acolheu Mefibosete, tanto nome, né? Ele acolheu Mefibosete na casa dele lá, e cuidou de Mefibosete durante anos, e não sabia se ele não estava esperando algo em troca, porque quem está acobertando um filho do rei, provavelmente a sua possibilidade é que ele fosse morto, porque ele estava escondendo o filho do rei que morreu na mão dos filisteus. Então ele não tinha algo assim que ele falar, eu estou cuidando de Mefibosete porque eu vou ganhar uma recompensa. Muito pelo contrário, a probabilidade é que ele fosse morto. Então ele estava fazendo bem porque estava no DNA dele, porque estava na essência dele. E aquele que realmente faz o bem para o seu próximo, está emprestando para Deus. Quando você faz um bem para uma pessoa próxima, não adianta você querer a gratidão daquela pessoa, querer o reconhecimento daquela pessoa, você vai se frustrar. Muitos líderes, às vezes, começaram o ministério ajudando muita gente, ganhando muita gente, fazendo horrores. Aí, de repente, veio decepção, frustração, desonra, não é verdade? E aquilo ao decorrer da nossa vida vai esfriando. Eu não quero ser líder porque eu recebo tanta desonra, eu recebo tanta ingratidão, eu recebo tanto desmerecimento. Só que é o seguinte, quando nós estamos esperando a retribuição daquela pessoa que nós estamos ajudando, nós estamos errados. Nós temos que entender que a retribuição vem de Deus. Porque quando Maquir ajudou Mefibosete, ele estava no processo ali, não teve reconhecimento de ninguém, não teve reconhecimento de nada. Muito pelo contrário, quando aquele menino estava curado, que os seus pés, as suas feridas viraram cicatriz, ele estava em casa, já na casa lá, estava com uma família, ficou como um filho para Maquir. Aí agora que ele está criado, que já superou os seus traumas, que já está recuperado, vem Davi buscar ele, agora que eu peguei apego nessa criança, vai levar ele embora de mim? E ali veio uma comitiva real, e levou Mefibosete, e falou assim, você vai morar na casa do rei Davi, e todos os dias você vai sentar à mesa do rei Davi, e você vai ter um grande banquete. Fica imaginando aquela comitiva real, entrando naquela aldeia de Lodebar, feia, aquela aldeia de Lodebar toda sem vida, sem verde, uma terra árida, uma terra seca, todo mundo pobre, aquelas casas de barro. De repente, uma comitiva real para buscar Mefibosete, debaixo de honra. Talvez dentro da própria carruagem já devia ter um banquete. Prepara uma comida para ele. Talvez ele comeu algo que ele não estava acostumado a comer, foi levado debaixo de honra.
E aí, na hora que ele chegou diante do rei, o rei falou assim para ele: você é Mefibosete? Ele falou assim: eu não passo de um cão morto. Olha como ele se enxergava como um cão morto, mas a graça de Deus olhava como um filho de uma descendência nobre. Então, você tem se enxergado, é que Deus vai me abençoar. Se você soubesse como você é especial para Deus, se você soubesse que você tem o preço do sangue de Cristo, se você soubesse que a graça de Deus te alcançou, se você soubesse as promessas que Deus preparou para você, mas não é por seu merecimento, mas é porque a graça de Deus te alcançou. Então tudo isso aconteceu na vida de Mefibosete, porque ele tinha um Ziba que avisou onde ele estava para o rei, intercedeu. Ele teve também um Maquir que recebeu ele em casa e deu todo o apoio, deu toda a estrutura. Você já foi Maquir na vida de alguém? Deu um apoio para alguém? Deu um suporte para alguém? Deu uma estrutura para alguém avançar para um próximo passo? Porque na nossa vida tem momentos que nós queremos ser Mefibosete, voltar à mesa do rei, mas existem horas que nós temos que entender o nosso papel. Por exemplo, um líder de célula, ele é um Ziba, quando ele chama as pessoas: Deus abençoa aquela família, abençoa aquele casal, abençoa aquela pessoa, abençoa aquele homem. Ele está sendo o intercessor, ele está sendo alguém fundamental para apresentar alguém diante do rei. Mas de repente, quando ele recebe na casa dele como anfitrião, célula na casa, você está sendo um Maquir. Você está sendo um lugar de refrigério em meio à terra árida daquela pessoa, para receber ela no carinho, para receber ela no amor, para receber ela, para ela ser curada ali das feridas dela, e de repente vai ter uma hora que chamar aquela pessoa para a mesa do rei. Eu fico lembrando, queridos, tem momentos da nossa vida, na nossa conversão, que a gente não esquece, na verdade. Uma vez, eu e a Simone, quando nós acabamos de casar, a gente tinha o nosso temperamento. Se vocês conhecem a gente, meu temperamento ela é colérica e eu sou extremamente sanguíneo. Então, nós sempre tivemos diferença de opinião, assim, discordamos, e hoje a gente discorda sem levar para o coração. A gente vai negociando, conversando, é muito interessante. Quem convive com a gente pensa que a gente vai brigar, de repente, e não briga, porque a gente sabe ir no limite um do outro ali, porque fizemos, essa semana passada, nós fizemos 26 anos de casado, mais 5 de convivência. Então, o que acontece? Mas nos 2 primeiros anos de casamento, mesmo depois de aceitar Cristo, como eu tenho um temperamento forte, sou um pouco teimoso, ela também tem o seu gênio, seu temperamento. O que aconteceu? A gente um dia foi na casa de um casal, que era a irmã do pastor Luiz. Eu lembro que naquela cozinha, a irmã do pastor Luiz, nós estávamos passando de surpresa na casa dela lá, porque ela morava em São Caetano. Eu passei por acaso, e estava com a Simone, e aí de repente ela tentou pegar tudo que tinha da prateleira para poder oferecer para a gente comer, não sabia o que fazer para agradar a gente, e ali, a gente como novo casado, aí eles perguntaram: aí, como está bem, tão bem? Falaram: a gente agora nós estamos firmes com Cristo, casamos, mas a gente briga bastante ainda. E aí ela começou a dar os conselhos assim, os conselhos para a gente, e eu senti cuidado. Eu peguei várias dicas para o casamento naquele dia. Sabe aquele dia que você pega algumas dicas que faz a diferença para o seu matrimônio? Não sei se você viveu um dia desse na casa de Maquir. Então naquele dia eu passei na casa da pastora Tereza e pastor Dorivaldo, lá de São Caetano. Eles pastoreavam a Batista Shalom de lá de São Caetano. Então, quando eles me aconselharam, eu me senti apacentado, eu me senti recebendo instrução para a vida inteira. Eu recebi
palavras que eu nunca tinha ouvido ali, de tolerar, de amar, de não tentar entender a esposa, e falando para minha esposa sobre honra, e falando ali os benefícios da mulher, saber lidar com o marido, e falando que eu tinha que ter amor, paciência, e foi falando, mas foi falando de uma maneira que foi como se virasse uma chave dentro de mim. Aquele dia, eu estava na casa de Maquir, e eu quero te dizer, nós temos que entender que nós não podemos só pensar em ser Mefibosete e ficar querendo comer na mesa do rei. Tem hora que Deus quer nos chamar para sermos Maquir na vida de alguém, para ser alguém que conte a sua história de superação e os problemas que você passou, porque Maquir deve ter falado para Mefibosete, eu vivi a minha vida inteira aqui, nessa terra de Lodebar. Ela é uma terra árida, mas Deus está na minha vida e aqui não vai faltar nada para você, eu vou cuidar de você. E você vai ver que mesmo em terra árida, Deus quer se revelar na tua vida. E ali Maquir cuidou de Mefibosete. E Maquir teve o grande privilégio de ser alguém que deu pão para o Davi, quando Davi estava fugindo do rei Absalão naquela batalha. Teve um momento que Davi teve que se esconder, e ali Maquir pôde dar pão para Davi. Davi pôde estar na casa de Maquir. Então, Deus, o que Ele quer dizer a você? Que você tem que estar atento em quem você está sendo hoje. Talvez você seja um Mefibosete. Eu preciso voltar à presença, eu preciso estar à mesa do rei, eu preciso me tratar em algumas coisas, eu preciso estar, mas de repente você está sendo hoje Ziba. Por quem você está intercedendo para voltar para a presença de Deus? Por quem você está dando uma palavra do céu para aquela pessoa se sentir amada, se sentir apoiada, se sentir novamente fortalecida para voltar à presença? Ou quem você está consolidando? Um casal que está com dificuldades que você pega, não, vai dar certo, vamos aqui ajustar. Tivemos um momento muito precioso na vida do Vaguinho, quando ele estava passando uma crise, nós estávamos perto, pudemos ir lá e comer e conversar, eu e a Simone, e vimos o matrimônio dele se ajustando, e eu senti que aquele dia eu fui como um Maquir na sua vida, né, Vá? Que a gente pôde ter momentos, mas só que teve um dia também, que nós fomos jogar bola, lá em Diadema, depois do jogo teve um churrasco, e aí eu engasguei com um pedaço de carne, aquela vontade de comer carne, engoli um pedaço enorme, travou aqui, eu não conseguia respirar, comecei a ficar roxo. Ele veio assim, e deu aquele procedimento de plum, espirrou a carne longe assim, praticamente me salvou. Então você vê que Maquir teve um dia de ele apoiar Mefibosete, mas teve o dia que ele teve o privilégio de ser um oásis, de ser um apoio na vida do rei Davi. Então nossa vida é assim. Você está sendo Maquir na vida de alguém? Você está sendo Ziba na vida de alguém? Ou você está no estágio de poder se fortalecer espiritualmente, se fortalecer na casa do rei, na presença do rei, no banquete do rei? O importante é você. Eu falei assim para Simone, o que nós vamos fazer na nossa vida, nós temos que ser intencional. Intencional. Nós fizemos essa nova decoraçãozinha com essas luzes aqui, né? Eu não vou falar hoje, mas essa luz, essa cor tem um propósito. Um detalhe de uma cor já tem um propósito que logo vocês vão ver. Tudo que nós vamos fazer na nossa vida, precisamos saber quem nós somos, o que nós significamos naquele momento, qual a nossa influência naquele momento que nós estamos vivendo, porque uma das piores coisas na nossa vida
é nós acharmos que nós somos menos do que nós somos no ambiente, ou pelo contrário, achar que nós somos mais do que nós somos. Porque às vezes quando a gente acha que a gente é mais do que a gente está se classificando como soberbo, como arrogante. Uma vez, eu trabalhei numa estamparia pesada, fazia nota fiscal lá, eu era faturista. Acho que eu devia ter 19 anos. Só que eu tinha um problema. Eu me achava mais do que eu era. E aí o que aconteceu? Passou os 3 meses de experiência, passou o período de experiência de 3 meses, e o pessoal falou assim, você vai querer ser efetivado? Eu falei assim, eu vou. Só que é o seguinte, eu aprendi a mexer nesse programa, desenvolvi, tem BO que só eu resolvo à tarde, eu fico aqui sozinho. Meti uma mala e falei, só fico se tiver um aumento. E ainda foi meio soberbo. Aí, sabe o que aconteceu? No outro dia eles me mandaram embora. Eu ia ser efetivado, mas a hora que eles pensaram, esse cara aí, que está pensando que é mais do que ele é, esse cara está se achando mais do que ele é. Então, eu fui mandado embora daquele lugar, fui mandado embora. Passou os 3 meses. Sabe o que é? Alguém que ia ser efetivado e depois é mandado embora? Nossa, é igual naquele time que a gente jogava, Vaguinho. Não vou falar o nome dele, mas tinha um zagueiro do time do Alexandre, mas o cara era ruim. O cara era pesado, jogava ruim, arrumava encrenca, era expulso. Mas sabe o que ele falava no dia do jogo? Pastor, tem como fortalecer aí com combustível para ver se eu venho? Descolar uma chuteira para mim? Falei, não. Eu mostrava a mensagem para minha esposa, eu falava assim, Simone, esse cara aqui é ruim demais, ele está querendo chuteira, ele está querendo que paga para ele ir. Então, sabe aquele cara que ele acha que ele é mais do que ele é? O problema é quando eu acho que eu sou mais do que eu sou. Quando eu não sei me colocar no lugar. Então o que eu estou querendo dizer para você entender o momento da sua vida de quem você é. Também tem o outro lado. Quando Mefibosete chega diante da presença do rei, ele fala assim, quem você é? Você é Mefibosete, né? Eu não passo de um cão morto. Olha a autoestima dele que estava lá embaixo. Ele era filho de Jônatan. Olha que coisa gloriosa. Ele era filho de Jônatan. Ele era alguém que tinha promessa. Ele era alguém que era especial. Era alguém que o rei parou tudo para mandar uma comitiva real para buscar ele, para sentar na mesa, para ficar na casa dele todo dia. Você teria coragem de pôr uma pessoa para tomar café com você todo dia da sua vida, acabar com a sua privacidade, se você não achasse que era especial e importante aquela pessoa? Você põe qualquer pessoa dentro da sua casa? Então ele era especial, porém ele não se via como especial. Eu quero te dizer que você foi comprado pelo sangue do Cordeiro de Deus, que você entra na presença de Deus não é porque você merece. Mefibosete, a graça de Deus alcançou ele através do rei Davi. A graça de Deus te alcançou através do Espírito Santo de Deus, porque Deus enviou Zibas na tua vida. Deus enviou Maquirs na sua vida. Deus enviou pessoas para te apoiar, para que você até aqui o Senhor te ajudasse. Até aqui te ajudou o Senhor, porque você é especial, você é comprado pelo sangue do Cordeiro, você é filho de Deus. E como filho você é herdeiro, tem direito às promessas de Deus. Então você chega, começa a pensar que não é nada, aí começa a sentar no fundo da igreja, aí começa a sentar no canto mais escuro da igreja, achar que as promessas de Deus não vai se derramar sobre tua vida, aí fica sem graça quando alguém te cumprimenta, e você, ele vai perguntar, querido, vamos nos desarmar e saber que nós estamos na casa do Pai.
que nós estamos aqui para viver o melhor tempo da nossa vida, e vamos nos abrir para ser tratados, abrir para que as nossas feridas, porque a casa de Deus, a palavra de Deus, ela faz com que as feridas virem cicatrizes. Qual que é a diferença de uma ferida e de uma cicatriz? Qual é a diferença, Karen, da ferida e da cicatriz, você como fisioterapeuta? A ferida está se recuperando. Então, isso aqui ainda é uma ferida, né? Ou não? Está meio verde. É uma ferida. Está meio verde. Então, eu pensei que isso aqui fosse uma cicatriz. Quando eu fico, às vezes, mais de 2 horas em pé, meu pé incha, começa a latejar, parece um coração, começa a doer, tem que pôr para o alto, tem que pôr gelo, tem que fazer um procedimento. Mas é uma ferida que está virando uma cicatriz. Daqui a alguns meses, aí, uns 2 meses, quando acabar de... eu não vou mais sentir dor, vai ficar um risco ali. E a ferida, ela dói, ela machuca. Mas quando a ferida vira uma cicatriz, você olha para a cicatriz e você fala: olha a minha cicatriz aqui, ó, cortei, ó. Olha a minha cicatriz aqui, ó, cortei. Eu tenho uma cicatriz no nariz que foi um cachorro que me mordeu, rasgou o nariz aqui, eu ficava mostrando para todo mundo, não dói mais. Aqui, no meu tendão ainda dói, porque por dentro ainda não cicatrizou completamente. Então, a diferença da ferida e da cicatriz é que a ferida ainda dói. Você tem ainda feridas que ainda dói? Você precisa que o Senhor deixe que essas feridas se transformem em cicatriz. Cicatriz não dói. Cicatriz, sabe o que é uma pessoa quando ela venceu um pecado? Quando ela tem coragem de subir aqui no altar e falar: olha, minha vida estava assim, estava assado. Ela está curada, virou uma cicatriz. Agora, quando a pessoa sobe aqui e fala: não, isso me dói ainda de falar, me dói, é porque está uma ferida aberta. Então nós temos que saber se dentro da nossa vida existe feridas abertas ou existe... Mefibosete, ele tinha uma ferida. Quando ele voltou para o palácio, ele voltou numa restituição tão grande, mas ele falava: eu não passo de um cão morto. No entanto que depois ele foi chamado à mesa, mas se você for ver, ele não soube valorizar a mesa, e ele apoiou Absalão na rebeldia contra Davi, lá na frente. Só que sabe o que Davi fez? Davi falou: eu vou cumprir minha palavra, ele vai continuar na minha mesa aqui. Só que agora o que ele tem, eu vou dividir com outra pessoa. Ele teve perdas, mas Mefibosete não sabia o valor que ele tinha, não sabia a atitude de honra que ele tinha que ter. Então na nossa vida nós temos que entender: ou você está vivendo um período de ser Mefibosete, cheio de feridas na terra de Lodebar. A palavra que vem na sua direção: Lodebar tem um tempo do final, você vai sair de Lodebar, porque existe um Ziba que apresentou você diante do rei, e o rei te chama para a mesa, porque a graça te alcançou, como diz em Efésios capítulo 2, estávamos nós mortos nas nossas ofensas e pecados, porém Deus, que é riquíssimo em amor, com seu muito amor que nos amou, estando nós mortos em ofensas e pecados, pela graça nós somos salvos. Favor que nós não merecíamos, não vem de nós, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então a graça de Deus te alcançou. Hoje, debaixo da graça de Deus, você está aqui na casa do rei, participando do banquete. Tantos gostariam de estar aqui na casa do rei, mas é o momento de você entender: vim para a casa do rei, sou Mefibosete, estou à mesa do rei, só que agora eu quero usar aquilo que eu aprendi, eu quero ser Maquir na vida de alguém, eu quero ser Ziba na vida de alguém, eu quero ser até um Davi na mesa, chamando alguém para comer na tua mesa,
porque a tua mesa será farta, a tua mesa terá abundância. As pessoas vão comer na tua mesa, vão achar, meu Deus, que banquete. Não físico só, estou falando. Mas quando as pessoas sentarem na tua mesa, vai destilar tanta sabedoria de você, que vão sentir que estão comendo um banquete espiritual. Assim como eu fui para a casa daquela irmã do pastor Luiz, a pastora Tereza, eu não lembro o que eu comi fisicamente, acho que ela tinha um pão lá, que ela pegou no armário, comprou uma para acabar, e um pedacinho, um pouquinho de queijão, mas eu comi um banquete espiritual que ela serviu para mim ali, que serviu para minha mesa. Então eu quero te dizer que hoje Deus vai falar que você pode ser maquir na vida de alguém e preparar uma mesa para as pessoas, edificar as pessoas, e as pessoas vão sentir que estão comendo no banquete do rei, porque você vai destilar sabedoria do seu tempo de vida, do seu tempo de superação e do seu tempo de vencer as feridas. Quando eu estava buscando tratamento para o meu tendão, eu assisti mais de 20 vídeos de como que os caras porque eu estava lá em casa, fazendo nada o dia inteiro, eu assisti mais de 20 vídeos, como se recuperou do tendão. Aí eu vi a história de um cara que exagerou e rompeu, teve que fazer cirurgia de novo, aí fiquei com medo. Eu vi vários vídeos de fisioterapia para tendão, do que não pode se fazer, do que tem que se ali comer para cicatrizar mais rápido, porque eu estava... Só que hoje, em menos de 21 dias, eu já estava andando, vindo para o culto, sendo que tem pessoas que demoram 8 semanas, né, Karen, para se recuperar. Menos de 21 dias eu já estava colocando o pé no chão, vindo para o culto e comendo uma alimentação correta, tomando as vitaminas corretas, fazendo uma fisioterapia de leve na minha casa. E quando acabar de cicatrizar, eu vou fazer um vídeo porque eu vou poder falar como que foi a minha recuperação completa do tendão. Então, onde eu quero chegar para você, que aquela ferida da sua vida que hoje você está cicatrizando ela aqui na casa do Senhor, você vai poder dizer para as pessoas como cicatrizar essa ferida, porque ela vai virar uma cicatriz na tua vida, e essa cicatriz vai poder curar muitas pessoas através da tua superação. Eu acho que tem gente aqui tomando posse dessa palavra. Se tem, falar, é para mim, glória a Deus, aleluia, exalte ao Senhor com um aplauso bem forte e um grito de júbilo. Nenhuma das projeções que eu fiz você põe aí, Deca, porque Deus nos levou para um ambiente completamente diferente. Fiz lá meia dúzia de projeções, preparando uma palavra diferente do que porque eu preguei no Jump ontem, e aí tem um monte de gente que estava no Jump e está hoje de novo. Eu tive que trazer uma palavra diferente para que as pessoas pudessem ouvir, né? E aquilo que eu preparei diferente, ainda falei diferente, porque Deus realmente sabia quem ia estar aqui para ouvir a palavra, né? Porque você é especial, você é amado, e você sai daqui alimentado, abastecido com a palavra de Deus. Eu queria que na gratidão, que Mefibosete não teve gratidão a Davi, porque a primeira chance que ele teve de trair rei Davi, ele traiu, ele apoiou Absalão. Poxa vida, talvez por causa do trauma, né? Que ele pensava, poxa vida, é um filho do rei, eu também era filho de alguém que ia ser rei. E dentro dele ele tinha um trauma que levou ele a ser desleal ao rei Davi, que ajudou ele tanto, porque ele tinha um trauma que não tinha sido curado, uma vontade de conquistar. Vamos ficar de pé e vamos orar a Deus, para que Deus sonde o nosso coração. Quem eu estou sendo? Um Mefibosete na mesa do rei? Quem eu estou sendo? Um Ziba que intercede por alguém? Você pensou em alguém que você quer ser Ziba, que você quer interceder na vida dessa pessoa, que você quer restaurar? Você pensou em ser um maquir, que vai ministrar na vida de pessoas? Pensou em levar um casal para tua casa e falar, esse casal depois que comer na minha casa, nunca
mais ele vai entrar numa crise tão profunda dessa, porque eu vou edificar esse casal, eu vou edificar essa família, a minha casa vai ser um ponto do céu que vai se manifestar, em nome de Jesus. Que se levante aqui homens e mulheres que vão saber quem são no reino de Deus, e vão viver o extraordinário, por onde eles passar, as suas cicatrizes serão momentos para curar pessoas, para comentar suas superações, e as suas restaurações serão exemplos para que as pessoas entendam que existe um Deus na tua vida, que existe um poder que se manifesta através de você, que Deus tem cuidado de você, que Deus tem colocado maquirs, que Deus tem colocado zibas no teu caminho, e Deus tem colocado aquele que te dá a graça mesmo sem você merecer, que é o Rei dos Reis, que é aquele que é o leão da tribo de Judá, aquele que é a raiz de Davi, está sobre tua vida e te chama ao banquete espiritual, porque você pertence ao Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, traz na profundidade da vida dos seus filhos, traz, meu Pai, essa palavra no secreto, para que seus filhos saiam daqui entendendo quem eles são no reino de Deus, o quão importante eles são no reino de Deus, que eles têm um propósito muito definido, que eles saibam viver esse propósito no poder e na unção do Espírito Santo de Deus, debaixo do sobrenatural, em nome de Jesus. Que os anjos do Senhor venha ajudar nessa batalha, que os anjos do Senhor, que são espíritos ministradores da parte de Deus, sejam enviados sobre teus filhos, sejam enviados sobre teus amados agora, para que guerreiem junto na batalha, naquela batalha que o Senhor já revelou para os teus filhos. Comece a levantar sua voz diante do Senhor, comece a ouvir o tom da sua voz orando, se for intercedendo por você, se você quer voltar ao banquete do Rei, se você entende que você precisa ser ziba na vida de alguém, ou se você entende que você precisa ser maquir, ou se você precisa correr para a vida de um maquir te consolidar, é importante que você apresente isso diante do Rei, apresente isso diante do Espírito Santo nessa oração, porque a palavra de Deus não volta vazia. Oportunidades se manifestam nessa manhã, oportunidades se manifestam nessa manhã, então aproveite o máximo dessa oportunidade, para você saber quem você é, e o momento que você está vivendo no seu chamado, o momento que você está vivendo agora, para que você não caia no erro de achar que você é mais do que você é, ou que você é menos do que você é. Você é comprado pelo sangue de Cristo, você tem preço de sangue do Filho de Deus, sangue do Filho de Deus. Então você é especial, não pelos seus méritos, mas porque você vale o preço do Filho de Deus, que Ele comprou naquela cruz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, em nome de Jesus. Então, com gratidão no coração, dê o melhor aplauso que você pode ao Espírito Santo, e um brado de glória a Deus, de aleluia, de vitória, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Pode sentar.